Eu estava com a chave na mão quando percebi que ela não entrava mais na fechadura. Virei para o lado, virei para o outro, forcei um pouco achando que tinha emperrado. Nada. A porta da minha casa, a casa que eu tinha comprado com o suor do meu rosto, não abria mais. Olhei para a fechadura e vi que era outra. Uma nova, prateada. Diferente daquela velha que eu conhecia havia 26 anos. Senti as pernas bambearem. Apoiei a mão na parede para não cair. O sol de março batia forte naquela tarde de terça-feira em Aparecida de Goiânia, mas eu senti um frio subir pela espinha como se tivesse levado um banho de água gelada. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Silêncio. Bati na porta com a palma da mão. Ricardo, Patrícia, abre essa porta! Gritei e minha voz saiu fina, trêmula, diferente. Nada. A vizinha do lado, Dona Lourdes, apareceu na janela com aquela cara de quem já sabia de tudo. Irene, eles saíram cedo. Vieram uns homens de manhã e trocaram a fechadura. Eu vi tudo. O peito apertou. As mãos começaram a tremer tanto que deixei a bolsa cair no chão. 68 anos de idade, 45 anos trabalhando, 26 anos pagando aquela casa, e eu estava ali, na calçada, trancada para fora, pelos meus próprios filhos. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos, mas a cabeça girava. Como é que tinha chegado naquele ponto? Como é que o menino que eu criei, que eu acordava às 4 da manhã para fazer marmita e pagar escola particular, tinha feito aquilo comigo? Dona Lourdes desceu e me levou para a casa dela. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para as minhas mãos. Mãos velhas, cheias de manchas, calejadas de tanto descascar batata, cortar carne, lavar panela. Mãos que seguraram aqueles 3 filhos quando eram bebês. Mãos que nunca pararam. Eles não podem fazer isso, Irene. Dona Lourdes falou, colocando um copo de água na minha frente. Essa casa é sua. Eu sabia que era minha. Mas naquele momento, trancada para fora, parecia que nada mais era meu. Nem a casa, nem os filhos, nem a vida que eu tinha construído. Mas para entender como cheguei até ali, com a chave inútil na mão e o coração despedaçado, preciso voltar no tempo. Preciso contar desde o começo. Desde quando eu ainda acreditava que família era para sempre. Meu nome completo é Irene Lopes Cardoso. Nasci em 1956, aqui mesmo em Goiás, filha de lavadeira e pedreiro. Cresci vendo minha mãe quebrar as costas na beira do rio, lavando roupa dos outros, e meu pai sair de madrugada para a obra sem saber se ia ter serviço no dia seguinte. A gente sempre foi pobre, daquelas famílias que jantam feijão com arroz e consideram luxo quando tem uma carne de segunda no meio. Casei cedo, aos 20 anos, com o João. Ele era pedreiro, igual meu pai, homem trabalhador, sério, daqueles que não faltava um dia de serviço. A gente morava de aluguel num quartinho pequeno no Jardim Floresta, bairro simples de Aparecida de Goiânia. Tive 3 filhos em sequência, Ricardo, Juliana e Marcos. Eu trabalhava em casa fazendo marmita para vender. Começou pequeno, 5, 6 marmitas por dia para os pedreiros que trabalhavam com o João. Depois foram 10, 15, 20. Eu acordava às 4 da manhã para começar a cozinhar. Arroz, feijão, macarrão, bife, frango, farofa, tudo caseiro, tudo caprichado. Era meu jeito de ajudar nas contas. Em 1992, o João morreu. Infarto fulminante aos 38 anos. Voltou da obra reclamando de dor no peito, deitou no sofá e não levantou mais. Eu fiquei viúva aos 35 anos com 3 filhos pequenos. O Ricardo tinha 10 anos, Juliana, 7 e o Marcos, 3. Eu lembro da sensação de olhar para aquelas 3 crianças e pensar, e agora? O desespero bateu forte nos primeiros dias. Mas depois veio a decisão. Eu ia criar meus filhos. Ia dar estudo, comida, roupa. Sozinha, se precisasse. E foi o que eu fiz. Aumentei a produção de marmitas. Passei a fazer 30, 40 por dia. Acordava às 3 da manhã, dormia meia-noite. Nos fins de semana, fazia quentinhas para festas, churrascos e aniversários. Minhas mãos viviam dentro de panela. O cheiro de comida grudou na minha pele, no meu cabelo, na minha roupa. Eu era a mulher da marmita. Era assim que me conheciam no bairro.
O Ricardo era o mais velho, então ele me ajudava a entregar as marmitas depois da escola. Colocava tudo numa caixa de isopor na garupa da bicicleta e saía fazendo entrega. Ele reclamava às vezes, dizia que os colegas da escola tiravam sarro dele. Mas ele ia. Mãe, quando eu crescer, a gente não vai mais precisar fazer isso, ele falou uma vez com uns 12 anos. Fazer o quê, filho? Vender marmita. Trabalhar tanto. Eu vou arrumar um emprego bom e a senhora vai descansar. Eu sorri e passei a mão na cabeça dele. Acreditei. Antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Eu adoro saber que cada pessoa, em cantinhos diferentes, para um pouquinho do dia para se conectar com essas histórias. É tão bonito ver como a gente acaba se encontrando aqui, mesmo sem se conhecer. Se inscreva no canal para continuar fazendo parte disso comigo. Tem sempre uma nova história te esperando por aqui. Agora sim, vamos voltar. Os anos foram passando. Eu juntava cada centavo que sobrava. R$ 50 aqui, 100 ali. Guardava numa lata de bolacha que eu escondia no fundo do guarda-roupa. Em 1998, depois de 6 anos juntando, eu tinha R$ 15.000 guardados. Foi quando apareceu uma casinha à venda ali mesmo no Jardim Floresta. 3 quartos pequenos, sala, cozinha, um quartinho nos fundos. O dono queria 35 mil, mas aceitava a entrada de 15 mil e o resto parcelado em 12 anos. Eu fechei o negócio. Assinei aqueles papéis com a mão tremendo de emoção. Casa própria. Minha. Dos meus filhos. Ninguém ia poder mandar a gente embora nunca mais. O Ricardo ficou empolgado. A Juliana chorou de alegria. O Marcos, que tinha 9 anos, saiu correndo pela casa, escolhendo qual quarto ia ser dele. Eu me lembro de ficar ali, parada no meio da sala vazia, olhando as paredes descascadas, o chão de cimento queimado, e pensar: valeu a pena. Nos primeiros anos na casa nova, a gente era feliz. Pobre, mas feliz. Eu continuava fazendo marmita, pagando a prestação da casa todo mês. Os meninos estudavam. O Ricardo passou no vestibular para administração numa faculdade particular. Eu paguei com o dinheiro da marmita. A Juliana fez curso técnico em enfermagem. O Marcos foi o único que não quis estudar. Saiu de casa cedo, foi trabalhar em São Paulo. O Ricardo formou, arrumou emprego num escritório de contabilidade. Começou a ganhar bem. Saía de terno, gravata. Às vezes olhava para mim na cozinha e eu via nos olhos dele uma coisa estranha. Não era carinho. Era vergonha? Será? Eu não queria acreditar. Em 2019, ele casou com a Patrícia. Moça bonita, bem vestida, que trabalhava numa loja de roupas no centro. Na festa de casamento, que foi simples, ela olhou para mim e perguntou: a senhora ainda faz marmita, dona Irene? Faço sim, minha filha. É meu ganha-pão. Ela torceu o nariz. Literalmente. Fez assim com o rosto, como se tivesse sentido um cheiro ruim. Ah, entendi. Foi a primeira vez que senti aquele friozinho na barriga. Aquela sensação de que alguma coisa estava errada, mas engoli seco. Sorri. Abracei os dois, dei a bênção, desejei felicidades. Eles foram morar num apartamento alugado. Eu continuei na minha casa, sozinha agora. A Juliana tinha se casado também e morava com o marido. O Marcos ainda estava em São Paulo. A casa ficou grande demais para mim, mas era minha. Eu tinha quitado a última parcela em 2010, depois de 12 anos pagando sem atrasar um mês. Aquela casa era meu maior orgulho. Nos primeiros meses depois do casamento, o Ricardo ainda vinha me visitar. Trazia a Patrícia. A gente almoçava junto no domingo, mas eu percebia que ela não comia direito. Ficava cutucando a comida no prato. Não gostou, filha? Perguntei uma vez. Não é isso, sogra. É que eu não costumo comer comida muito pesada. Comida pesada. Eu tinha feito arroz, feijão, bife acebolado e farofa. A mesma comida que alimentou os filhos dela, que pagou a faculdade dele. Mas era pesada. Eu não falei nada. Só recolhi os pratos e lavei a louça com as mãos tremendo um pouco. A primeira vez que eles insinuaram que eu devia passar a casa para o nome deles foi em 2020. Eu tinha acabado de fazer 64 anos. Estávamos na sala, depois do almoço de domingo. O Ricardo começou devagar, como quem não quer nada. Mãe, a senhora já pensou em organizar os documentos da casa? Como assim, filho? Tipo assim, deixar tudo certinho.
Passar para o nome de alguém. Porque se acontecer alguma coisa com a senhora, pode ficar complicado depois. Eu olhei para ele sem entender direito. Acontecer o quê, Ricardo? Ele deu aquele sorriso sem graça. Nada, mãe. É só uma precaução. A gente podia ir no cartório, passar a casa para o meu nome, ou dividir entre nós 3. Mas como eu sou o mais velho, faz mais sentido ficar comigo. Eu cuido de tudo. A Patrícia completou, mexendo no celular sem nem olhar para mim. É o mais sensato, sogra. A senhora já está com idade. Não dá para ficar gerenciando essas coisas sozinha. Eu senti uma pontada no peito. 64 anos e ela já me tratava como se eu fosse senil. Eu gerenciei essa casa sozinha por 22 anos, minha filha. Paguei cada parcela no suor do meu rosto. Acho que consigo continuar gerenciando. O clima ficou tenso. O Ricardo forçou uma risada. Mãe, não é nada disso. É só para facilitar. Mas tudo bem, a gente conversa depois. Eles foram embora mais cedo naquele dia. Eu fiquei remoendo aquela conversa a noite inteira. Passar a casa? Para quê? Eu estava viva, lúcida e pagando minhas contas. Para que passar minha casa para o nome de alguém? Em dezembro daquele mesmo ano, no Natal, aconteceu a segunda vez. A família toda estava reunida na minha casa. Eu tinha passado 2 dias cozinhando. Peru, farofa, arroz, saladas, sobremesas. A mesa estava farta. A Juliana veio com o marido. O Marcos não veio. Mandou mensagem dizendo que não ia dar para sair de São Paulo. No meio da ceia, a Patrícia falou alto para todo mundo ouvir. Vocês viram o apartamento lindo que lançaram ali na Avenida Goiás? 3 quartos, 2 vagas. O Ricardo e eu estamos pensando em comprar. A Juliana perguntou. Mas vocês têm dinheiro para entrada? A Patrícia deu aquele sorriso de canto de boca. Estamos estudando as possibilidades. Tem várias formas de conseguir recursos. Ela olhou para mim quando falou isso. Olhou direto nos meus olhos. Eu entendi na hora o recado. A casa. Eles queriam a casa para usar como garantia, para vender e ter dinheiro. Eu não falei nada, servi o peru e sorri. Mas aquela noite de Natal foi a primeira que eu dormi com um peso no coração. Em 2021, as coisas pioraram. O Ricardo começou a vir mais vezes, mas as visitas eram diferentes. Ele não vinha para me ver. Vinha para inspecionar a casa, olhava o telhado, as paredes, a pintura descascada, o portão enferrujado. Oh, mãe, essa casa está precisando de uma reforma, ele falou num sábado de manhã, andando pelo quintal. Eu sei, filho, mas não tenho dinheiro para isso agora. Pois é, por isso que eu estou dizendo, a senhora não tem condições de manter essa casa. Está ficando velha, as coisas vão se quebrando. Não faz sentido a senhora ficar sozinha aqui. E o que você sugere? Ele parou, me olhou com aquela cara de quem vai dizer uma verdade difícil. A senhora poderia vir morar com a gente. Aluga um quartinho lá em casa. A gente vende essa aqui, divide o dinheiro. Todo mundo sai ganhando. Eu senti a raiva subir, lutando para não explodir. Eu não vou vender minha casa, Ricardo. Mas, mãe, eu disse que não. Ele foi embora de cara fechada. A Patrícia nem entrou para me cumprimentar. Ficou no carro, esperando. Na Páscoa de 2022, eu fiz um almoço. Chamei todo mundo. A Juliana veio sozinha e o Ricardo veio com a Patrícia. Eu tinha feito bacalhau, que era a comida preferida do João, meu falecido marido. Uma tradição nossa. Quando servia o prato para a Patrícia, ela empurrou para o lado. Eu não como bacalhau, sogra. Tenho alergia. Eu sabia que era mentira. Ela tinha comido bacalhau no Natal de 2020, eu vi. Mas não contestei. Faz um ovo para ela, mãe. O Ricardo pediu, como se eu fosse empregada. Levantei, fui na cozinha, fiz omelete. Servi. Ela comeu em silêncio, mexendo no celular. Nenhum obrigada. Nenhum olhar. Depois do almoço, quando estávamos tomando café, o Ricardo voltou ao assunto. Mãe, eu e a Patrícia estamos precisando de um dinheiro emprestado. Surgiu uma oportunidade de investimento. Quanto? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Uns 50 mil. Quase engasguei com o café. 50 mil reais? Filho, eu não tenho isso. Mas a senhora tem a casa. Pode fazer um empréstimo com garantia. É fácil. Eu ajudo a senhora a fazer. Não vou colocar minha casa em risco, Ricardo. A Patrícia soltou uma risada curta e seca. Colocar em risco? Que risco, sogra?
A gente paga. É só um empréstimo. Eu disse que não. O clima ficou insuportável. Eles foram embora sem se despedir direito. A Juliana ficou quieta o tempo todo, sem tomar partido de ninguém. Depois que todos saíram, sentei na cadeira da cozinha e chorei. Chorei olhando para o fogão onde eu tinha feito milhares de marmitas. Chorei olhando para a mesa onde eu tinha alimentado aqueles filhos a vida toda. Chorei porque percebi, naquele momento, que eu não tinha mais filhos. Tinha cobradores. Em agosto de 2022, eu passei mal. Pressão alta, fui parar no hospital. Fiquei 3 dias internada. O Ricardo apareceu no hospital uma vez, ficou 10 minutos. Como a senhora está? Melhor, filho. Que bom. Olha, eu não vou poder ficar muito. Tenho uma reunião. Mas qualquer coisa, me liga. Ele foi embora. A Juliana foi mais presente, ia todo dia, levava fruta, ficava conversando. Mas quem me acompanhou mesmo foi Dona Lourdes, minha vizinha. Ela dormiu no hospital comigo 2 noites. Quando recebi alta, o Ricardo foi me buscar. No carro, ele falou: "A senhora viu, mãe? A senhora não pode mais ficar sozinha. E se tivesse passado mal em casa à noite? Ninguém ia saber. É perigoso." Eu estava cansada demais para discutir. Nos meses seguintes, as visitas deles ficaram cada vez mais raras. Só vinham quando precisavam de alguma coisa. Uma vez, a Patrícia pediu para eu costurar uma bainha de calça para ela. Outra vez, pediram para eu fazer quentinha para um churrasco que eles iam dar. 20 quentinhas. Eu fiz. Não pagaram. Nem agradeceram direito. Em dezembro de 2022, no meu aniversário de 66 anos, ninguém apareceu. Ninguém ligou. Eu fiquei sentada na sala, esperando até às 10 da noite. Nada. Às 11, a Juliana mandou mensagem. "Desculpa, mãe. Esqueci. Felicidades." O Ricardo não mandou nada. Dona Lourdes veio com um bolo simples que ela tinha feito, cantamos parabéns só nós duas. Eu apaguei a vela e não fiz pedido. Não tinha mais o que pedir. Em fevereiro do ano seguinte, o Ricardo apareceu na minha casa com uma pasta de documentos. Entrou sem bater, coisa que ele nunca tinha feito antes. A Patrícia veio junto, de salto alto, batom vermelho, cara de quem veio resolver um negócio. Sentaram na mesa da cozinha, sem eu convidar. O Ricardo abriu a pasta e tirou uns papéis. "Mãe, eu vim aqui para resolver uma situação de uma vez por todas." Ele falou, sério. "Que situação, filho?" "Essa casa. A senhora não tem condições de ficar aqui sozinha. Já está ficando perigoso. A senhora tem 67 anos, pressão alta, vive sozinha. E se acontece alguma coisa?" Eu suspirei fundo. "Ricardo, a gente já teve essa conversa. Eu não vou sair da minha casa." Ele bateu a mão na mesa. Eu me assustei. Nunca tinha visto ele fazer aquilo. "A senhora não está entendendo. Isso não é pedido, é necessidade. Eu e a Patrícia vamos morar aqui. A senhora pode ficar no quartinho dos fundos. A gente cuida da senhora, da casa, de tudo. Mas a casa precisa passar para o meu nome. Para ficar organizado." Meu coração disparou. Eu olhei para a Patrícia. Ela estava com os braços cruzados, cara de paisagem, como se aquilo nem fosse com ela. "Vocês vão vir morar aqui? E eu vou para o quartinho dos fundos?" Repeti sem acreditar. "É o melhor para todo mundo." A Patrícia falou friamente. "A senhora não precisa mais dessa casa toda. E a gente está pagando aluguel caro. Não faz sentido." "Faz sentido para vocês, né?" Soltei, sentindo a raiva começar a ferver. "Olha o tom, mãe." O Ricardo me repreendeu, como se eu fosse criança. "Que tom? Eu sou dona dessa casa. Eu paguei, eu quitei, está no meu nome. Eu não vou passar nada para ninguém." Ele levantou da cadeira, nervoso. "A senhora está sendo egoísta. Eu sou seu filho. Essa casa vai ser minha quando a senhora morrer mesmo. Por que não passar logo agora e facilitar as coisas?" As palavras dele me acertaram como um tapa na cara. Quando a senhora morrer. Ele já estava contando com a minha morte. Já estava dividindo meus bens antes mesmo de eu estar no caixão. "Sai da minha casa", eu disse baixo. "O quê?" "Sai. Da. Minha. Casa." A Patrícia bufou, pegou a bolsa. "Vamos, Ricardo. Não adianta falar com ela." Teimosa. Ele juntou os papéis, me olhou com desprezo. "A senhora vai se arrepender, mãe. Quando ficar sem ninguém, quando precisar de ajuda, vai ver que eu estava certo." Eles saíram batendo a porta. Eu fiquei ali, tremendo,
com vontade de chorar, mas sem conseguir. O corpo inteiro doía. Doía de decepção, de mágoa, de perda. Liguei para a Juliana. Contei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Mãe, eu entendo que a senhora está chateada, mas o Ricardo tem um ponto. A senhora está sozinha. E se acontecer alguma coisa mesmo? Então você concorda com ele? Perguntei, incrédula. Não é concordar, mãe. É entender os dois lados. O Ricardo está preocupado. Preocupado com a casa, Juliana. Não comigo. Ela suspirou. Eu não quero me meter nisso. É entre vocês dois. Desculpa, mãe. Tenho que desligar. E desligou. Eu liguei para o Marcos, em São Paulo. Ele atendeu com barulho ao fundo, música alta. Oi, mãe. Tudo bem? Contei tudo, chorando. Ele ouviu em silêncio. Que pesado, mãe. O Ricardo está viajando. Mas olha, eu não posso fazer muita coisa daqui. Estou longe. Tenta conversar com ele com calma, sem brigar. Vai dar certo. Você não vem me visitar, Marcos? Não está dando, mãe. Trabalho, conta para pagar. A senhora sabe. Mas a gente se fala. Um beijo, tá? E desligou também. Fiquei sozinha na cozinha, olhando para o telefone. 3 filhos. Nenhum ao meu lado. Nos meses seguintes, o Ricardo parou de vir. Não ligava. Não mandava mensagem. Em junho de 2023, eu encontrei com ele por acaso no mercado. Tentei conversar. Ele desviou o olhar. Fingiu que não me viu. A Patrícia estava com ele, puxou ele pelo braço e saíram rápido. Eu fiquei ali, no meio do corredor do mercado, segurando uma cesta de compras, sentindo uma dor no peito que nem remédio curava. Em setembro, no aniversário da Juliana, fui na casa dela levar um bolo que eu tinha feito. Quando cheguei, o Ricardo estava lá, com a Patrícia, a Juliana, o marido dela. Rindo, conversando. Quando eu entrei, o silêncio foi instantâneo. Oi, mãe. A Juliana falou sem graça. Não sabia que a senhora vinha. Eu avisei que ia trazer o bolo. Ah, esqueci. Coloquei o bolo na mesa. Ninguém falou nada. O Ricardo nem olhou na minha cara. Fiquei uns 20 minutos ali, tentando conversar, mas era como falar sozinha. Depois fui embora. Na rua chorei. Chorei o caminho todo até chegar em casa. Em dezembro, véspera de Natal, o Ricardo me ligou. Achei que era para me convidar para a ceia. Não era. Mãe, eu preciso de um dinheiro emprestado. Urgente. Uns 10 mil reais. Para quê, filho? Para pagar uma dívida. Eu preciso, mãe. Eu pago de volta. Eu não tenho 10 mil reais, Ricardo. A senhora tem sim. Sei que a senhora guarda dinheiro. A senhora sempre guardou. Fiquei calada. Era verdade. Eu tinha economias. Mas não ia dar para ele. Não assim. Eu não vou te emprestar, Ricardo. Ouvi ele respirar fundo, nervoso. Tá bom. Então não conta comigo para mais nada. Quando a senhora precisar, não me liga. E desligou. Passei o Natal sozinha. Dona Lourdes me chamou para passar na casa dela, mas eu não quis. Fiquei em casa, deitada no sofá, olhando para a árvore de Natal pequena que eu tinha montado. 3 filhos, nenhum comigo. Em janeiro de 2024, o Ricardo voltou. Dessa vez com um tom diferente, agressivo. Mãe, a gente vai ter que tomar uma decisão sobre essa casa. A senhora não quer colaborar, não quer ajudar a gente, fica aí sozinha sendo teimosa. Então a gente vai fazer do nosso jeito. Do jeito de vocês como? A senhora vai ver. Foi embora. E eu fiquei com aquela ameaça no ar, sem entender direito o que ele queria dizer. Em março, descobri. A última vez que eu entrei na minha casa como dona foi numa terça-feira, 5 de março de 2024. Eu tinha saído de manhã para ir no mercado, na farmácia, pagar umas contas. Voltei por volta das 2 da tarde. A chave não entrava na fechadura. Quando entendi o que tinha acontecido, quando Dona Lourdes me contou que tinham trocado a fechadura, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Todas as humilhações que eu tinha engolido, todas as vezes que eu tinha tentado entender, todas as desculpas que eu tinha dado para eles na minha cabeça, tudo desmoronou. Eles tinham me expulsado da minha própria casa, a casa que eu tinha comprado sozinha, viúva, trabalhando até a exaustão. Dona Lourdes me levou para dentro da casa dela, fez um chá, sentou do meu lado e segurou minha mão. Irene, escute o que eu vou te falar.
Você não pode deixar isso assim. Isso é ilegal. Essa casa é sua. Eles não podem fazer isso. Mas eles fizeram, Lourdes. Meus filhos me tiraram da minha casa. E você vai deixar? Você que criou esses meninos sozinha? Você que trabalhou 45 anos sem parar? Você vai deixar eles te roubarem? Eu não respondi. Estava cansada demais. Estava dolorida demais. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei no quartinho de hóspedes da Dona Lourdes, olhando para o teto. Toda a minha vida passava na minha cabeça como um filme. Eu me via jovem, recém-casada, feliz. Via o João chegando do trabalho, abraçando os meninos. Via o João morto no sofá, aquele corpo sem vida que virou meu pesadelo. Via eu acordando de madrugada para fazer marmita. Via minhas mãos enrugadas de tanto lavar panela. Via o Ricardo criança, me abraçando, dizendo que quando crescesse ia cuidar de mim. Todas as promessas quebradas estavam ali, me sufocando. No dia seguinte, liguei para o Ricardo. Ele atendeu no terceiro toque. Oi, mãe. Ricardo, o que vocês fizeram? Fizemos o que tinha que ser feito. A senhora não quis ajudar, não quis colaborar. A gente precisa dessa casa, então a gente tomou uma decisão. Essa casa é minha. A casa é de quem está morando nela, mãe. A gente trocou a fechadura, a gente está morando lá agora. A senhora pode ir morar com a Juliana, ou com o Marcos, ou com alguma amiga. Mas nessa casa, a senhora não entra mais. A voz dele estava fria, distante, como se estivesse falando com uma estranha. Vocês não podem fazer isso, Ricardo. É ilegal. Essa casa está no meu nome. Ele deu uma risada curta, zombeteira. Então vai na justiça, mãe. Processa a gente. Vamos ver quem ganha. E desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, tremendo. Dona Lourdes estava me olhando da porta da cozinha. Ele falou o quê? Falou para eu processar. Então é o que você vai fazer. Eu balancei a cabeça, desacreditada. Lourdes, eu não tenho dinheiro para advogado. E mesmo que eu tivesse, é meu filho. Como eu vou processar meu filho? Ela veio até mim, segurou meus ombros, me olhou nos olhos. Irene, me escuta. Esse menino deixou de ser seu filho no momento que te tirou da sua casa. Filho não faz isso, ladrão faz. E você tem que se defender. Passei os 3 dias seguintes numa névoa. Não conseguia pensar direito. Mal comia. Dona Lourdes fazia comida, me obrigava a comer alguma coisa. À noite, eu chorava escondida, para ela não ouvir. No sábado, uma semana depois da expulsão, a Juliana me ligou. Mãe, o Ricardo me contou o que aconteceu. E o que você acha disso, Juliana? Ela ficou em silêncio por uns segundos. Eu acho que vocês dois precisam conversar, resolver isso. Mas, mãe, a senhora também foi muito teimosa. Se tivesse passado a casa quando ele pediu, não acreditei no que estava ouvindo. Teimosa? Juliana, eles me expulsaram. Mudaram a fechadura da minha casa. Eu sei, mãe. Mas o Ricardo tá nervoso porque a senhora não ajuda ele. Ele precisa dessa casa. Ele tem dívidas. E eu? E o que eu preciso? Ela suspirou, impaciente. A senhora pode morar em outro lugar. A senhora não precisa daquela casa grande. Pode alugar um apartamento pequeno, é mais prático. Com que dinheiro, Juliana? A senhora tem dinheiro guardado. Eu sei que tem. Todos sabiam. Todos sempre souberam que eu guardava dinheiro. E todos queriam um pedaço. Eu não vou falar mais sobre isso com você, eu disse, sentindo a voz quebrar. Quando você se tornou tão fria? Mãe, não é frieza. É realidade. A senhora precisa aceitar que não pode mais viver sozinha. O Ricardo está certo. Desliguei. Joguei o telefone no sofá. Enterrei o rosto nas mãos. Foi nesse momento que Dona Lourdes entrou na sala com uma xícara de café e uma notícia. Irene, eu liguei para o meu genro. Ele conhece um advogado bom, especialista em direito de família. O nome dele é Osvaldo Ferreira. Ele quer conversar com você. Lourdes, eu já te disse, não tenho como pagar advogado. Ele vai fazer uma consulta gratuita primeiro, só para explicar seus direitos. Depois vocês conversam sobre pagamento. Mas Irene, escuta, você tem direitos. Essa casa é sua. E você não pode deixar eles te roubarem assim. Eu olhei para ela. Olhei para aquela mulher de 72 anos que tinha sido mais mãe para mim na última semana do que meus próprios filhos em anos. Tá bom, eu disse. Vou conversar com ele. Na segunda-feira, 11 de março,
eu estava no escritório do Dr. Osvaldo Ferreira, um homem de uns 55 anos, de óculos, com uma pasta cheia de papéis e uma cara séria, mas gentil. Dona Irene, me conta exatamente o que aconteceu. Eu contei, desde o começo, desde a viuvez, o trabalho, a compra da casa, as pressões, as humilhações, até a expulsão. Chorei várias vezes enquanto contava. Ele ouvia em silêncio, anotando. Quando terminei, ele tirou os óculos, me olhou com aquela firmeza que eu precisava ouvir. Dona Irene, o que seu filho fez é crime. Se chama esbulho possessório. Ele invadiu sua casa, trocou suas fechaduras, te expulsou de um imóvel que está no seu nome. A senhora tem todo o direito de entrar com uma ação de reintegração de posse. E mais, dependendo do caso, isso pode configurar até abandono de incapaz, já que a senhora é idosa. Mas eu preciso de dinheiro para isso? Vou ser honesto com a senhora. Meu trabalho tem custo, mas também vejo que a senhora tem um caso forte, e eu tenho um senso de justiça. Vamos fazer o seguinte, eu entro com a ação agora. Cobramos os honorários do seu filho quando ganharmos. Porque nós vamos ganhar. Eu senti uma coisa estranha no peito, algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. E quanto tempo demora? Para uma liminar de reintegração de posse? Se tivermos sorte, 2, 3 semanas. Depende do juiz. Mas vamos tentar com urgência. A senhora está sem moradia por culpa de uma invasão. Isso pesa. Eu assinei os papéis. Dei procuração para ele. Saí daquele escritório com as pernas bambas, mas com uma decisão tomada. Eu não ia mais aceitar. Não ia mais engolir. Não ia mais me anular. Eu ia lutar. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Enquanto o Dr. Osvaldo trabalhava na ação judicial, eu vivia no quartinho de hóspedes da Dona Lourdes. Ela não me cobrava nada, mas eu me sentia um peso. Ajudava nas tarefas da casa, cozinhava para nós duas, mas a culpa roía por dentro. À noite, deitada naquela cama que não era minha, eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Processar meu próprio filho. Levar meu sangue para a justiça. Que tipo de mãe faz isso? Mas então eu lembrava da cara dele. Da frieza quando disse, vai na justiça, da risada debochada quando eu falei que a casa era minha, e a raiva voltava, misturada com a dor. Uma noite, Dona Lourdes me encontrou chorando na cozinha às 3 da manhã. Irene, o que foi? Eu não devia estar fazendo isso, Lourdes. Ele é meu filho. Eu criei ele. Dei tudo para ele. Ela sentou do meu lado, colocou a mão sobre a minha. E você acha que ele lembrou disso quando te tirou da sua casa? Irene, amor de mãe não é aceitar tudo. Às vezes, amor de mãe é dizer não. É colocar limite. Você não está sendo má, está sendo justa. Mas e se eu perder todo mundo? O Ricardo, a Juliana, o Marcos? E se eles nunca mais falarem comigo? Então eles nunca foram seus de verdade. As palavras dela doeram, mas eram verdadeiras. No dia 20 de março, o Ricardo me ligou. Eu quase não atendi, mas atendi. Mãe, soube que a senhora contratou advogado. Contratei. A senhora está falando sério? Vai processar o seu próprio filho? Você me tirou da minha casa, Ricardo. O que você esperava? Ele soltou uma risada nervosa, incrédula. Eu não acredito. Eu não acredito que a senhora está fazendo isso. Depois de tudo que eu fiz pela senhora. Tudo que você fez? Repeti, sentindo a raiva subir. Me diz, Ricardo, o que você fez por mim? Eu te visitava, eu te ajudava. Você me visitava para pedir dinheiro, para me cobrar a casa, para me humilhar na frente da sua esposa. Isso não é ajudar, Ricardo. Isso é usar, ele gritou. Pela primeira vez na vida, meu filho gritou comigo. A senhora é uma ingrata. Eu devia ter te deixado sozinha desde o começo. A senhora não merece nada. Desliguei. Joguei o telefone longe. Tremi por uns 10 minutos, mas não chorei. Dessa vez, não chorei. 2 dias depois, a Juliana apareceu na casa da Dona Lourdes. Bateu na porta, entrou sem esperar convite, me olhou com uma cara de censura que eu conhecia bem. Mãe, o Ricardo está desesperado. A advogada dele disse que a senhora pode ganhar a causa. Ele pode perder a casa e ainda ter que pagar uma indenização para a senhora. É isso que a senhora quer? Destruir seu filho?
Eu estava sentada na cadeira da cozinha tomando café. Não me levantei. Destruir meu filho? Juliana, ele me expulsou de casa. Ele destruiu a mãe dele primeiro. Mãe, a senhora está sendo dramática. Ele só queria a casa, não era nada pessoal. Olhei para ela, incrédula. Não era pessoal? Juliana, escuta o que você está dizendo. Seu irmão me roubou. E você está defendendo ele. Ela cruzou os braços, nervosa. Eu não estou defendendo. Eu estou tentando apaziguar. Vocês são mãe e filho. Isso não pode acabar assim. Então fala para ele me devolver a casa. Ele não vai fazer isso. Ele já investiu dinheiro lá. Comprou móveis, reformou a cozinha. Senti uma pontada no peito. Ele reformou minha cozinha? Reformou. Ficou linda. Mas, mãe, não é sobre isso. É sobre família. A senhora não pode processar ele. Levantei da cadeira, olhei nos olhos dela. Juliana, eu já tomei minha decisão. Se você veio aqui para me convencer a desistir, pode ir embora. Eu não vou desistir. Ela bufou, pegou a bolsa. A senhora vai se arrepender, mãe. Quando ficar sozinha, sem ninguém, vai ver que eu avisei. E foi embora. Dona Lourdes, que tinha ouvido tudo da sala, veio até a cozinha. Você fez certo. Não parece, eu disse, sentindo o peito apertar. Parece que eu estou perdendo tudo. Você não está perdendo nada, Irene. Você está recuperando sua dignidade. No dia 25 de março, o Dr. Osvaldo me ligou. Dona Irene, tenho boas notícias. O juiz analisou o pedido de liminar. Ele considerou que há urgência, já que a senhora é idosa e está sem moradia. A liminar foi concedida. A senhora vai recuperar a posse da casa em até 48 horas. Meu coração disparou. 48 horas? Isso. Vou acompanhar a reintegração pessoalmente. Vamos com o oficial de justiça. Se o seu filho resistir, a polícia pode ser acionada. Mas ele vai ter que sair. Desliguei e desabei no sofá. Chorei. Mas dessa vez foi um choro diferente. Era alívio. Era força voltando. Dona Lourdes me abraçou. Você conseguiu, Irene. Você conseguiu. Ainda não, eu disse, enxugando as lágrimas. Ainda falta o mais difícil. Nos 2 dias antes da reintegração de posse, eu organizei tudo. Fui ao banco, conversei com a gerente, revisei minha situação financeira. E foi ali, sentada naquela salinha com ar-condicionado gelado, que eu percebi uma coisa que tinha esquecido. Eu não era pobre. Eu tinha passado a vida inteira me sentindo pobre, porque eu vinha de família pobre, porque eu fazia marmita, porque eu usava roupa simples e morava num bairro simples. Mas quando a gerente me mostrou o extrato da minha conta poupança, eu entendi que eu tinha guardado muito mais do que imaginava. A gerente do banco me olhou com respeito. Dona Irene, a senhora construiu um patrimônio sólido. É raro ver alguém com tanta disciplina. Eu não me sentia rica, mas naquele momento entendi que eu tinha poder. Poder financeiro e poder de escolha. O que a senhora planeja fazer com esse dinheiro? Ela perguntou. Ainda não sei, respondi. Mas quero deixar separado, no meu nome, intocável. Ela fez as anotações necessárias, reforçou as senhas, garantiu que ninguém além de mim tinha acesso. Quando saí do banco, passei numa imobiliária, só para olhar. Queria saber quanto custava um apartamento pequeno se eu decidisse vender a casa depois de recuperar. O corretor me mostrou algumas opções. Apartamentos de 2 quartos em bairros próximos custavam entre 200 e 300 mil reais. Apartamentos menores, de 1 quarto, saíam por 150 a 200 mil. Se a senhora vender sua casa, quanto consegue? Ele perguntou. A casa está avaliada em 280 mil. Ele fez as contas. Então a senhora consegue vender a casa, comprar um apartamento menor à vista e ainda sobra dinheiro. É um bom negócio. Eu não sabia ainda se era isso que eu queria, mas saber que eu tinha opções me deu uma força que eu não tinha antes. No dia seguinte, véspera da reintegração de posse, sentei com o Dr. Osvaldo no escritório dele para revisar tudo. Dona Irene, amanhã às 10 da manhã, eu, a senhora, o oficial de justiça e, se necessário, a polícia, vamos até sua casa. Vamos bater na porta. Se o seu filho abrir, o oficial vai ler a ordem judicial. Ele tem que sair imediatamente. Se ele se recusar, a polícia vai intervir. A fechadura vai ser trocada novamente.
dessa vez por um chaveiro que eu já contratei. A senhora volta a ter as chaves da sua casa. E depois? Depois a gente continua com a ação principal. O seu filho vai ter que responder na justiça por esbulho possessório. Ele pode ser condenado a pagar uma indenização para a senhora pelos danos morais e materiais. Mas isso leva tempo. Meses, talvez um ano. Por enquanto, o importante é: a senhora recupera sua casa amanhã. Eu respirei fundo. E se ele ficar violento? A polícia está preparada para isso. Mas Dona Irene, sinceramente, seu filho não vai fazer nada. Gente assim, quando vê a polícia, recua. Ele vai sair, vai xingar, vai ameaçar processar, mas vai sair. Naquela noite, na casa da Dona Lourdes, eu mal dormi. Revirava na cama, pensava em 1000 cenários. Como seria ver o Ricardo saindo da minha casa? Como seria olhar nos olhos dele? Eu ia sentir pena? Ia sentir raiva? Ia sentir alívio? Não sabia. Às 6 da manhã levantei. Tomei banho. Vesti minha roupa mais bonita. Uma blusa azul, calça preta, sapato fechado. Passei um batom. Me olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta era diferente daquela que tinha sido expulsa 3 semanas atrás. Aquela era uma mulher que tinha decidido não abaixar mais a cabeça. Dona Lourdes fez café, me obrigou a comer alguma coisa. Pão com manteiga, café preto. Eu forcei a comida goela abaixo. Às 9h30, o Dr. Osvaldo me buscou. Fomos até a minha casa. O oficial de justiça e 2 policiais já estavam lá, esperando. Olhei para a minha casa. A casa que eu tinha comprado. A casa que eu tinha quitado. A casa que tinham me roubado. Respirei fundo. Vamos lá, disse o Dr. Osvaldo. E fomos. O oficial de justiça bateu na porta 3 vezes, com força. Ouvi movimento lá dentro. Passos, vozes. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. A porta se abriu. Era a Patrícia. De roupão, cara de sono, irritada. "O que é isso?" ela perguntou, olhando para os policiais. O oficial se apresentou, mostrou a ordem judicial. Ordem de reintegração de posse. A senhora e todas as pessoas que estiverem neste imóvel têm 5 minutos para sair. Este imóvel pertence à senhora Irene Lopes Cardoso, e a posse será restituída imediatamente a ela. Patrícia ficou branca. Olhou para mim, atrás do oficial, e a cara dela mudou. De susto para ódio. "Você fez isso?" Ela cuspiu as palavras. Eu não respondi. Só segurei firme a alça da bolsa. "Cadê o Ricardo?" o oficial perguntou. "Está dormindo. Acorda ele. 5 minutos." Ela entrou, batendo os pés. Ouvi ela gritando lá dentro. "Ricardo! Ricardo! Acorda! A polícia está aqui. Sua mãe trouxe a polícia." Uns 2 minutos depois, o Ricardo apareceu na porta. De bermuda, sem camisa, olhos inchados de sono, mas expressão de fúria. "Que palhaçada é essa?" ele gritou, olhando para mim. "A senhora trouxe a polícia?" "A polícia, mãe?" O oficial deu um passo à frente. "Senhor Ricardo, o senhor invadiu o imóvel da sua mãe, trocou as fechaduras sem autorização dela e a expulsou da casa dela. Isso é crime. A senhora tem uma ordem judicial de reintegração de posse. O senhor tem 5 minutos para sair." "Eu não vou sair. Essa casa é minha. Eu moro aqui. A casa está no nome da senhora Irene Lopes Cardoso", o oficial disse, mostrando os documentos. "Está tudo aqui. Escritura, IPTU, tudo no nome dela. O senhor não tem direito nenhum sobre este imóvel. Se não sair voluntariamente, será removido à força." O Ricardo olhou para mim incrédulo. "A senhora está fazendo isso comigo? Mesmo? Minha própria mãe?" Eu respirei fundo. Tinha ensaiado esse momento na cabeça 1000 vezes, mas quando chegou a hora, as palavras saíram diferentes do que eu imaginava. "Você me tirou dessa casa, Ricardo. Trocou a fechadura. Não deixou eu entrar. Me tratou como lixo. O que você esperava? Eu esperava que a senhora fosse mãe, mãe de verdade. Mãe perdoa, mãe entende, mãe ajuda os filhos. Mãe também merece respeito", eu disse, e minha voz saiu firme, sem tremer. "Eu te criei sozinha. Trabalhei 45 anos sem parar. Paguei sua escola, sua faculdade, te dei tudo o que eu tinha. E você me pagou me expulsando da minha própria casa." Patrícia apareceu atrás dele, já vestida, com 2 malas na mão.
Vamos embora, Ricardo. Não adianta discutir com ela. Vamos chamar nosso advogado e resolver isso na justiça. Boa sorte, disse o Dr. Osvaldo, que tinha ficado calado até então. A justiça já decidiu, e já foi a favor dela. Ricardo desceu os degraus da porta, veio até perto de mim, bem perto. Os policiais deram um passo à frente, alertas. Mas ele não encostou em mim. Só ficou ali, me olhando com tanto desprezo que eu senti como um tapa. A senhora vai morrer sozinha. Ele disse baixo, só para eu ouvir. Ninguém vai estar do seu lado. Nenhum filho, nenhum neto. A senhora vai apodrecer sozinha nessa casa. Olhei nos olhos dele. Olhei bem fundo. E vi um estranho. Não vi mais o menino que eu tinha embalado, que eu tinha ensinado a andar, que eu tinha consolado quando chorava. Vi um homem vazio. Um homem que só pensava nele. Se a escolha é entre ficar sozinha e ficar com quem me maltrata, eu disse, devagar, eu escolho ficar sozinha. Ele riu. Uma risada amarga, sem humor. Você vai se arrepender. Não vou. Patrícia puxou ele pelo braço. Vamos, deixa ela ir. Os dois entraram no carro. Antes de ir embora, Ricardo buzinou 3 vezes, forte, como se quisesse me assustar, me humilhar mais uma vez. Os vizinhos estavam todos nas janelas, olhando. Dona Lourdes estava na calçada, segurando minha mão. Quando o carro sumiu na esquina, o oficial me entregou as chaves novas. Pronto, dona Irene. A casa é sua de novo. O senhor não pode mais entrar aqui sem sua autorização. Se ele tentar, é invasão de domicílio. A senhora chama a polícia. Peguei as chaves. Pareciam pesar 1 tonelada. Entrei em casa. A primeira coisa que eu vi foi a cozinha. Minha cozinha. Eles tinham arrancado os armários velhos que eu conhecia havia 26 anos. Colocaram armários novos, brancos e brilhantes. Trocaram o piso. Colocaram pia de granito. Estava irreconhecível. Andei pela casa. O quarto que era meu, eles tinham transformado no quarto deles. Cama de casal nova, guarda-roupa espelhado, TV na parede. O quartinho dos fundos, que era depósito, estava vazio, com uma cama de solteiro velha encostada na parede. Era ali que eles queriam que eu dormisse, no quartinho dos fundos, como empregada. Sentei na sala, olhei ao redor. Aquela casa tinha sido minha vida inteira, mas naquele momento ela parecia estranha, parecia contaminada. Dona Lourdes entrou, sentou do meu lado. E agora, Irene? Olhei para ela. Agora eu vou vender essa casa. Ela arregalou os olhos. Vender? Vou. Não quero mais morar aqui. Essa casa está cheia de memória ruim agora. Vou vender, comprar um apartamento pequeno só para mim e recomeçar. Tem certeza? Absoluta. No dia seguinte, procurei uma imobiliária. Coloquei a casa à venda. O corretor avaliou em R$ 280 mil. Anunciou. Em 2 semanas, apareceu um comprador. Fechamos em 275 mil à vista. Assinei a escritura e recebi o dinheiro. 275 mil, mais os 250 mil que eu já tinha guardados. 525 mil reais. Com esse dinheiro, comprei um apartamento de 2 quartos num prédio simples em Goiânia, na Vila Nova. 180 mil à vista. Sobrou 345 mil. Investi 300 mil de novo. Deixei 45 mil na poupança para emergências e gastos. Contratei um caminhão, peguei meus móveis, minhas panelas, minhas roupas. Deixei tudo que eles tinham comprado. Não queria nada que tivesse o cheiro deles. No dia da mudança, o Ricardo apareceu. Parou o carro na frente da casa, desceu, me olhou colocando as caixas no caminhão. Vendeu? Ele perguntou, incrédulo. Vendi. E o dinheiro? É meu. Ele deu um passo à frente, nervoso. Mãe, a gente precisa conversar. Vamos resolver isso. Vamos. Não tem nada para resolver, Ricardo. Você fez sua escolha. Eu fiz a minha. Mas mãe, não me chama mais de mãe. Mãe é quem cuida. Mãe é quem respeita. Você não me respeita. Então, não sou mais sua mãe. E você não é mais meu filho. Vi os olhos dele marejarem, mas não senti pena. Senti apenas cansaço. Entrei no caminhão e fui embora. Os primeiros dias no apartamento novo foram estranhos. Eu acordava de madrugada, esquecia onde estava, levantava assustada. Mas aos poucos fui me acostumando.
O apartamento era pequeno, mas era meu. Só meu. Ninguém ia me tirar de lá. Dona Lourdes ia me visitar 2 vezes por semana. Tomávamos café juntas, conversávamos. Ela foi a única que ficou do meu lado durante tudo. A única que não me julgou, não me pediu para desistir, não disse que eu estava sendo radical. 1 mês depois da mudança, em maio, a Juliana me ligou. Mãe, o Ricardo está muito mal. Ele perdeu o emprego, a Patrícia saiu de casa. Eles se separaram. Sinto muito, eu disse. E era verdade. Mas era um sentimento distante, como quando você vê uma notícia triste na TV sobre alguém que você não conhece. A senhora não vai ajudar ele? Não. Mãe, Juliana, eu não quero mais falar sobre o Ricardo. Não quero saber dele. Se você ligou só para isso, melhor desligar. Ela ficou em silêncio por uns segundos. A senhora mudou. Mudei. Aprendi que respeito não é automático, nem com filho. Ela desligou. Nunca mais me ligou. O Marcos de São Paulo mandou uma mensagem em junho. Mãe, soube de tudo. Não sei todos os detalhes, mas imagino que tenha sido difícil. Espero que a senhora esteja bem. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Respondi. Obrigada, filho. Estou bem. Ele não respondeu mais. E eu não cobrei. Em julho, recebi uma citação judicial. O Ricardo tinha entrado com uma ação contra mim, pedindo indenização por danos morais e alegando que eu tinha vendido a casa que era patrimônio familiar sem consultar os herdeiros. O Dr. Osvaldo leu a petição e riu. Dona Irene, isso aqui não vai dar em nada. A casa estava no seu nome. A senhora tinha todo o direito de vender. E mais, ele invadiu sua propriedade. Ele não tem causa nenhuma. Vou contestar e ainda pedir que ele pague as custas do processo por litigância de má-fé. E foi o que aconteceu. 3 meses depois, em outubro, o juiz julgou improcedente o pedido do Ricardo e o condenou a pagar R$ 5.000 de multa por má-fé processual, além das custas. Eu não senti a vitória. Só senti cansaço. Em setembro, comecei a frequentar um grupo de convivência para idosos no bairro. Conheci outras mulheres, outras histórias. Descobri que eu não era a única que tinha sido maltratada por filhos. Descobri que dor não era competição, mas companhia. Fiz amizades. Comecei a sair para caminhar de manhã. Voltei a cozinhar, mas agora só para mim e para as amigas que me visitavam. Não por obrigação, por prazer. Um dia, na padaria, encontrei uma senhora chorando no balcão. Perguntei o que tinha acontecido. Ela me contou que o filho tinha pedido dinheiro emprestado dela, ela tinha dado e ele nunca tinha devolvido. Agora ela estava sem dinheiro para pagar o aluguel. Eu a levei para tomar café. Conversamos. Eu contei minha história. Ela chorou mais, mas dessa vez de alívio, porque percebeu que não estava sozinha. E o que eu faço? Ela perguntou. Você para de dar o dinheiro. Eu respondi. Você coloca limite, e se ele não respeitar, você se afasta. Mas ele é meu filho, e você é mãe dele. Mas mãe também é gente. Mãe também merece respeito. Ela me abraçou, agradeceu, e foi embora mais forte do que tinha chegado. Percebi, naquele dia, que minha história podia ajudar outras pessoas. Que minha dor não tinha sido em vão. Se você ficou até aqui comigo, me conta. Essa história te lembrou alguém? Ou talvez um pedacinho da sua própria vida? Escreve nos comentários. Eu adoro ler e sentir cada palavra de vocês. Se essa história te tocou, compartilha com quem precisa lembrar que sempre existe um recomeço, mesmo quando tudo parece perdido. E se ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva e venha caminhar com a gente. Nunca se esqueça, você não nasceu para passar despercebida. Você nasceu para brilhar, do seu jeito, no seu tempo. Hoje eu vivo sozinha. Não tenho contato com nenhum dos meus 3 filhos. O Ricardo tentou me ligar algumas vezes nos primeiros meses, mas eu nunca atendi. Depois, parou. A Juliana sumiu completamente. O Marcos manda mensagem de Feliz Aniversário e Feliz Natal. Eu agradeço. É só isso. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo, se eu não sinto falta deles, se eu não tenho pena. A resposta é não, porque eu descobri uma coisa. Solidão não é ficar sozinha. Solidão é ficar cercada de gente que te faz sentir invisível. Eu vivi anos de solidão quando meus filhos estavam perto. Agora que eles estão longe, eu me sinto menos sozinha do que nunca. Tenho minhas amigas.
Tenho minha rotina, tenho minha paz. Acordo quando quero, durmo quando quero, cozinho o que quero. Não dou satisfação para ninguém. Não sirvo ninguém. Não me anulo por ninguém. Às vezes, quando estou na janela do apartamento, olhando a rua, penso no que teria acontecido se eu não tivesse reagido. Se eu tivesse aceitado ir para o quartinho dos fundos. Se eu tivesse abaixado a cabeça mais uma vez, eu teria morrido por dentro. Teria virado sombra. Teria desaparecido enquanto ainda estava viva. Preferi sumir da vida deles do que sumir da minha. Hoje fiz meu café da manhã. Sentei na mesinha da cozinha do meu apartamento pequeno. Não era a casa que eu tinha comprado. Não era a cozinha onde eu tinha feito milhares de marmitas. Mas era minha. Olhei para minhas mãos enquanto segurava a xícara. Mãos velhas, manchadas, cansadas. Mãos que trabalharam sem parar por 45 anos. Mãos que criaram 3 filhos. Mãos que quase desistiram, mas não desistiram. Essas mãos me salvaram, me deram casa própria, me deram dinheiro guardado, me deram escolha. E no final, me deram coragem para dizer não. Não sei se fui uma boa mãe. Talvez tenha errado em algum lugar. Talvez tenha dado demais, cobrado de menos. Talvez tenha ensinado meus filhos a esperarem tudo de mim e nada deles mesmos. Mas uma coisa eu aprendi. Amor não é aceitar tudo. Amor não é se anular. Amor não é desaparecer para o outro brilhar. Amor é respeito. E quando não tem respeito, não tem amor. Simples assim. Terminei meu café. Lavei a xícara. Sequei. Guardei no armário que eu escolhi, no apartamento que eu comprei, com o dinheiro que eu juntei. E pensei, valeu a pena. Porque hoje, quando me olho no espelho, eu me reconheço. Não sou mais aquela mulher que abaixava a cabeça, que engolia sapo, que aceitava migalhas disfarçadas de amor. Sou a mulher que disse não, a mulher que lutou, a mulher que escolheu a própria dignidade. E se isso significa ficar sozinha, então que seja. Porque solidão com dignidade é melhor que companhia com humilhação.